Oi, pessoal da TV Abrale, tudo bem? O meu nome é Duda. Hoje eu estou aqui com a doutora Rita de Cássia, ela é oncohematologista e a gente vai conversar sobre como é o câncer hematológico tratado pelo SUS. Doutora, eu fiz o meu tratamento por convênio, mas eu sei que muitas pessoas dependem do SUS, muitas pessoas precisam do SUS, e aí eu queria que você me explicasse como é que funciona o tratamento oncohematológico dentro do Sistema Único de Saúde. Oi, Duda, prazer, tudo bem? Olá, todo mundo da Abrale, é um prazer estar aqui. A Abrale, ela está no nosso coração. A gente acompanha a Abrale desde o primeiro dia em que ela foi lançada pela Merula, com muita coragem, com muita energia e determinação. Duda, é um prazer e eu gostaria de falar um pouquinho, sim, dessa nossa caminhada no SUS, né? Eu sou médica, realmente trabalho desde a minha formação no SUS. O SUS, assim como na medicina suplementar, o paciente oncológico, ele não chega diretamente para o médico da oncohematologia. Ele, primeiramente, ele vai passar pelo médico generalista. Se for, por exemplo, as leucemias agudas, que são casos mais rápidos, esses pacientes, eles cursam inicialmente com um quadro, provavelmente de uma infecção, né? Então, eles procuram inicialmente o pronto-socorro, onde é realizado os exames de sangue e que é detectada uma alteração no hemograma. E aí sim, eles chamam um especialista daquela unidade. Se for um paciente que vem com um quadro mais arrastado, por exemplo, ele vem com algumas ínguas no corpo que não desaparecem num período de 30 dias, eles vão na unidade básica de saúde. Se tiver persistência dessas linfadenogalias, eles são encaminhados, então, para poder ser feito a investigação inicialmente de doenças infecciosas, doenças inflamatórias, doenças imunológicas, até ser realizada uma biópsia pelo médico especialista. Então, eles vão para o cirurgião de cabeça e pescoço, ou se for no corpo, para o cirurgião geral. Nesse diagnóstico, eles são encaminhados, então, por uma rede, que é uma rede via sistema, né, que nós temos, e nessa rede, que aqui em São Paulo a gente chama de rede Hebe Camargo, é encaminhado então para a oncohematologia. E aí sim, esse paciente chega conosco, né, ele chega na oncologia, ele chega na hematologia, e quando chega conosco, nós fazemos então o estadiamento dessa patologia. Então a gente vai ver o comprometimento dessa doença a nível sistêmico. Depois que a gente faz isso, então, esse paciente ele vai ser encaminhado para poder fazer os exames laboratoriais, os exames de imagem e também os exames específicos da medula. E no caso de biópsia, a gente também faz a comprovação daquele resultado e pede um exame específico que se chama imunohistoquímica, para que a gente possa ter a certeza daquela patologia. Então, a primeira consulta é uma consulta bastante longa, né, onde nós fazemos o exame físico do paciente, onde a gente conversa, explica o que está acontecendo naquele momento, explica por que é necessário fazer mais exames, porque é necessário fazer o diagnóstico correto, adequado desse paciente. E aí, quando faz o diagnóstico, esse paciente, então, ele vai ser encaminhado não só com a equipe médica, porque é um processo de doença, né? Então, ele é acompanhado pela equipe multidisciplinar. Os pacientes do SUS, eles acompanham nos serviços específicos que são autorizados pelo Ministério da Saúde, que são os CACONs. Os CACONs, eles têm toda uma programação específica de acompanhamento com a equipe multidisciplinar, que hoje a gente nem chama mais de equipe multi, a gente chama de equipe transdisciplinar, né? Porque é um acompanhamento horizontal de todos,
né? Então, a gente coloca o paciente como ali no centro daquele atendimento. Então, o cuidado é um cuidado centrado no paciente, individualizado para cada um. Com toda certeza, né, doutora? O atendimento multidisciplinar faz toda a diferença no tratamento. Eu tive também no meu tratamento, e a gente percebe o quanto é importante a gente tratar todos os pilares, porque o câncer, ele não é só células cancerígenas, ele também mexe com a nossa cabeça, nossa autoestima e tudo isso. E aí eu queria saber de você, todos os medicamentos no SUS são dados pelo SUS? O paciente vai ter direito a tudo? Quando o paciente ele passa no SUS, as solicitações de tratamento feita por que a gente chama de APAC. A APAC são autorizações de alta complexidade dentro da oncologia. A gente faz as solicitações dessas químias através da autorização de alta complexidade. A maioria das medicações, elas estão presentes no SUS, mas a gente sabe que ainda estamos atrás de outras medicações, como as novas medicações, né, os grandes anticorpos monoclonais que se encontram, a terapia de células T, mas a gente tem dentro do que é proporcional ainda, né, que a gente gostaria de ter todas as medicações, obviamente, mas além dos CACões, a gente tem as organizações sociais de saúde. Então, isso também é uma coisa muito individual. Então, pode ser que eu não tenha para aquele paciente, mas eu vá buscar recursos. Hoje, as instituições, elas têm pesquisas clínicas, elas têm estudos de medicações compassivas, né? Medicações que estão na pesquisa clínica, mas já podem ser utilizados pelos pacientes. E também, hoje, dentro das instituições do SUS, a gente também tem as organizações da própria categoria. Então, por exemplo, eu tenho a hematologia na minha unidade SUS. Eu tenho um paciente que está nesse momento, não respondeu ao tratamento quimioterápico, ele está refratário e existe uma medicação nova para isso. Então, a gente leva isso para a discussão, né? E claro que a gente vai correr atrás disso, né? Porque para o médico, e ainda isso é da forma que nós aprendemos, né? Eu já estou formada há um determinado tempo, mas é isso que a gente deseja. Ainda que haja 1% de chance, a gente corre atrás desse 1% de chance. Doutora, uma coisa muito importante que fez toda a diferença no meu tratamento foi uma equipe médica que eu tivesse intimidade com esses médicos, que eu pudesse conversar com eles, que eu pudesse tirar minhas dúvidas. E a gente sabe que no SUS, às vezes você se atende com um médico e depois você vai ser atendido por outro. Eu queria que você contasse como é que funciona isso, essa relação médico-paciente para uma criação de intimidade de um tratamento que realmente é mais longo. Olha, Duda, eu trato especificamente de doenças mieloproliferativas. Então, eu tenho pacientes que me acompanham há mais de 20 anos. Nós trabalhamos numa instituição de ensino, então nós temos, além do tratamento hematológico, nós estamos orientando médicos especialistas em oncohematologia. Então, assim, aonde nós trabalhamos, eles passam com a equipe nossa, uma equipe grande, realmente a gente não é só nós, né? Mas todos os casos, eles são discutidos em conjunto e a gente entra no consultório, vai fazendo essa relação, não é só um que atende, a gente fala que entra 2, entra 3, atendendo em conjunto. E isso é muito interessante, porque o paciente ele realmente se sente muito mais confortável em falar as suas intimidades, porque afinal de contas o médico ele recebe intimidades da pessoa, né? São coisas muito íntimas, a sua vida profissional, a sua vida familiar. Né? Então, eu falo que quando o paciente adoece, ele não adoece sozinho, ele adoece com a família. Então,
Hoje, na consulta, veio a irmã mais velha. Na outra consulta, veio a mãe. Então, você vai contar tudo de novo, porque a mãe, ela não quer ouvir da paciente. A mãe quer saber se está sendo tudo feito certinho pela paciente, se ela não está falhando em nada, né? E aí, é muito interessante, porque isso vem auxiliar, né, essa relação. Então, eu tenho pacientes de 20 anos, de 25 anos me acompanhando. E realmente a gente forma uma família. Uma coisa, doutora, que nem todo mundo sabe é que mesmo a gente tratando ou no particular ou por convênio, a gente também utiliza o SUS. Então, assim, eu sou a maior defensora do SUS porque eu precisei do SUS quando eu fui fazer meu transplante, porque eu precisei do REDOME, que é o Centro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, e eu consegui o meu doador através do REDOME, fiz o meu transplante pelo SUS, mesmo estando em hospital particular. E eu queria que você explicasse como isso funciona, que as pessoas não conseguem entender, às vezes, a importância que tem um sistema único de saúde e como ele é importante em todos os tratamentos, não só apenas nos tratamentos que são ligados em hospitais públicos. Eu sou igual você, assim, eu sou muito fã do SUS. O SUS é o que você falou, assim, eu tenho plano de saúde, mas o meu pai, quando ele fez o diagnóstico de câncer de próstata, naquela ocasião, o plano de saúde não cobria o tratamento e eu fui atrás, eu fui para a fila e ele tratou. E é isso, né? Eu acho que não é somente você dizer, olha, é o SUS. Quantas vezes eu vejo pessoas que não têm o conhecimento, que não sabem, às vezes criticarem de forma não muito agradável. É claro que todo o processo, todo o sistema tem suas fragilidades. Queríamos ser 100%, né? Mas acho que a gente está correndo atrás disso. Se a gente for pensar em outros países em que não existe o SUS e a pessoa não tem a chance de ser tratada. E a gente vê aí quantos países ao redor do Brasil que vêm tratar aqui no Brasil conosco. Então, eu fico muito feliz de ser uma médica do SUS e eu tenho a certeza de que a gente proporciona um excelente tratamento. Você falou aí do REDOME, que o REDOME também, para mim, é uma coisa extremamente interessante, né? Porque você está dando a oportunidade que muitas vezes a pessoa não tinha. Você podia não ter essa oportunidade, você ganhou. É um privilégio de Deus, né? Você realmente nasceu de novo. Muito obrigada pela sua participação, doutora. Você aí em casa, não esqueça de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal da TV Abralhe e mandar suas dúvidas para que a gente possa tirar. Obrigada, Abralhe. Eu acho que a Abralhe ela é importantíssima para o Brasil inteiro. Agradeço a Duda pela coragem, pela energia, por esse sorriso aí maravilhoso. Obrigada, Duda. É isso aí, a gente precisa falar para poder curar. É isso que importa.